O que a gente gostaria de fazer nesse momento é discutir o aspecto pedagógico da questão dos grupos multietários, né? E para discutir esse aspecto pedagógico, eu gostaria de começar por perguntar. Eu acho que essa é uma pergunta importante quando a gente está frente a uma proposta que se coloque e que vá mexer com a cultura escolar, né? Então, acho que a pergunta que cabe frente a uma questão que, como a gente já imagina, vai mexer na cultura escolar, né? E que a gente já vem anunciando nos documentos, e ela se dá de várias formas, mas agora a gente tem uma oportunidade, eu penso, de fazer isso. Então, a pergunta é, de onde vem a ideia de organizar as turmas por idade? Onde é que isso começou? De onde vem essa ideia de que as turmas precisam se desencontrar no refeitório, no parque, enfim, e especialmente na sala de referência, onde acontece as relações com as crianças, as relações grupais, né? Que a gente daí garante que elas continuem assim separadinhas, muitas vezes lá no parque, às vezes armando uma logística que é complicada para garantir que as turmas não se encontrem, né? Aí, quando eu penso sobre isso, eu localizo 2 ou 3 fontes, né? Uma mais recente, que eu acho que está no discurso de nós todos, que é o seguinte, é proteger as crianças pequenas, né, das crianças maiores, porque as crianças maiores, naturalmente, pela própria forma como elas são, como elas agem, elas machucariam as crianças pequenas. Eu acho que isso é importante a gente lembrar, que esconde um preconceito, né, contra as crianças, né, e até contra o nosso próprio trabalho de achar que a gente não é capaz de educar as condutas das crianças para que elas vivam coletivamente. Tem uma outra fonte, que é uma concepção de desenvolvimento, concepção de que o desenvolvimento é inato, ele acontece naturalmente à medida que as crianças vão crescendo, e que ele acontece por etapas. Então, em cada idade é uma coisa diferente, é uma situação diferente, é um aprendizado diferente, é um produto diferente, né? Agora, quando a gente vai lá na origem mesmo desse processo, porque tanto a questão da proteção quanto a questão da concepção de desenvolvimento, elas são muito mais recentes na história, né? Mas quando a gente vai lá na origem do processo mesmo, né, no início da escola de massas, a gente vai ver que nessa origem há uma proposta de controle, de padronização, de vigilância, de formar crianças para serem adultos que pensam e agem dentro da caixinha. Não deve ser novidade para ninguém a ideia, a compreensão de qual que é a origem da escola, né? Dessa escola de massa, que ela acontece lá na Revolução Industrial, no século XVIII, né? Quando, o que acontece naquele momento? Os adultos acostumados ao trabalho sazonal, trabalhar muito no verão, e nós estamos falando da Inglaterra, da Europa, acostumados a trabalhar muito no verão, horas a fio no verão, e a trabalhar muito pouco no inverno, dadas as condições climáticas que definiam assim, né? De trabalhar quando tinha luz, então o sol determinava os ritmos de trabalho, né? Quando na Revolução Industrial essa massa de pessoas vem para as cidades para trabalhar na indústria, o que acontece? Eles começam a trabalhar 18 horas por dia. Aí é importante também a gente dimensionar isso para perceber o quanto que o trabalho veio sendo, as condições de trabalho vieram melhorando, né, por luta dos trabalhadores, obviamente, mas se trabalhava 18 horas por dia, de domingo a domingo, e de inverno a inverno. Não tinha mais inverno, verão, primavera, outono. As pessoas trabalhavam direto e reto. E o que começa a acontecer aí? As pessoas se revoltam e quebram as máquinas. Bom, para isso criaram as prisões. As pessoas enlouqueciam, para isso se criaram os hospitais psiquiátricos. E aí os industriais
os donos dos meios de produção, olham para as crianças, como vai dizer o Mariano Enguita, num livro muito legal que se chama A Face Oculta da Escola. Os industriais olham para as crianças como a grande guloseima de que o capital precisava. Vamos disciplinar os corpos, né? Disciplinar as crianças de pequenos para que adultos eles sejam obedientes, respeitem a autoridade, saibam cumprir as ordens, né? Sem pirar e sem enlouquecer, né? Sem se revoltar e sem enlouquecer. Na verdade, essa é uma discussão que o Foucault vai trazer com uma categoria muito interessante, que é mostrar como que a escola de massa, os hospitais psiquiátricos e as prisões nascem juntos na Revolução Industrial. E a escola para garantir a educação, a normalização, a padronização, a homogeneização das crianças, né? Bom, esse papel da escola mudou, né? E disso falam todos os documentos oficiais, todas as pesquisas nas diferentes áreas têm mostrado que o papel da educação não é disciplinar corpos, né? Pelo contrário, né? O papel da educação é formar a pessoa, a inteligência e a personalidade. Desde que nós descobrimos que nós somos seres históricos e culturais, não somos seres biológicos, genéticos exclusivamente, né? A genética dá conta da nossa constituição física, mas são as experiências vividas desde o nascimento, o lugar que a criança ocupa nas relações de que ela participa, o que ela vive, como ela sente isso que ela vive, como ela se sente nas relações, né? É isso que vai constituir a inteligência e a personalidade, ou seja, a consciência humana mesmo, né? A pessoa, né? Então, a gente vem discutindo bastante que as brincadeiras e as interações são o eixo do trabalho pedagógico. À medida que nós vamos conhecendo cada vez mais as crianças, nós vamos afirmando isso, né? Isso está afirmado aí em todos os documentos oficiais, inclusive na BNCC, né? Que é um documento em relação ao qual a gente tem uma baita de uma desconfiança, né? Mas está no currículo integrador, está no currículo da cidade, está nos indicadores de qualidade, está nos critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos das crianças, está nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Então, a partir dessa ideia de que o eixo do desenvolvimento humano na infância está nas interações e nas brincadeiras, a gente começa a desconfiar da cultura escolar, da organização da escola, da forma como ela está, né? Por outro lado, essa concepção etapista, que também é o argumento para pensar turmas semelhantes, com idades semelhantes, né, turmas padronizadas, essa concepção etapista também cai por terra quando o Vygotsky e os pesquisadores que se seguiram a ele, que desenvolveram as suas ideias, os pesquisadores contemporâneos nas diferentes áreas, né, na antropologia, na pedagogia, na psicologia, na sociologia, mesmo nas neurociências, né, vem mostrar que o desenvolvimento humano não é regular e ele não acontece por etapa. Não é uma escadinha que a criança vai subindo. Ao contrário disso, né? Esse desenvolvimento ele acontece por saltos, né? Por saltos. E o que condiciona esse desenvolvimento é a mediação social, ou seja, quem são os parceiros que apresentam o mundo da cultura para as crianças. Então, essa é outra ideia que justificaria os agrupamentos por idade e que também cai por terra. Cai por terra mostrando que esse é um equívoco que a gente adotou, né? E a ideia final de que as crianças se machucam quando crianças de diferentes idades se encontram, essa ideia também cai por terra, seja a partir das pesquisas que a gente tem produzido no Brasil e em outros lugares do mundo, né?
No Brasil, algumas pesquisas interessantes, eu nomeio uma que está mais próxima da gente, que é a pesquisa da professora Patrícia Prado, da USP, da Faculdade de Educação da USP, que fez o seu doutorado sobre os grupos multietários, que eles chamam de agrupamentos, na Rede Municipal de Educação de Campinas. O projeto dos agrupamentos acontece na rede de Campinas desde 2003, e a Patrícia Prado vai estudar esse processo. E é interessante, né, que a Patrícia vai mostrar que ela, observando os grupos multietários, ela não conseguia distinguir as idades. Porque as crianças, o desenvolvimento humano não acontece numa escadinha, ele acontece de verdade a partir das relações que as crianças vão vivendo, né? E de fato, né, quando a psicologia estuda as idades, né, vai perceber que 3 a 6 anos, eu diria 3 a 7 anos, né, a partir de alguns estudos, a atividade principal das crianças, ela se confunde. É o brincar, é o descobrir o mundo, é o interagir com as pessoas, né? E um outro exemplo que a gente tem mais próximo ainda da gente são as experiências de turmas multietárias que a gente tem na rede, né? E conversando com a coordenadora pedagógica da EMEI, Carolina de Jesus, ela comentava como as crianças mais velhas recepcionam as crianças mais novas na turma quando as crianças chegam. Não apenas as crianças mais novas, elas recepcionam também as famílias das crianças mais novas, mostrando a escola, ó, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz outra coisa. Esse é um movimento que, se a gente for pensar do ponto de vista pedagógico, a gente precisaria de alguns dias para discutir, porque imagina a formação da autoestima dessa criança mais velha que recepciona as crianças mais novas, como ela se sente importante nessas relações de que ela está participando. Como ela desenvolve, como ela forma e desenvolve nessa relação a solidariedade, a empatia, né? O perceber o outro com o mesmo medo que eu tinha no ano anterior. Então, é uma educação do sentido de comunidade que, de um modo geral, a gente percebe hoje tão pobre na nossa sociedade como um todo, e que a gente faz um esforço enorme de formar nas nossas crianças, né? Disso depende muita intencionalidade, né? Então, na verdade, os 3 argumentos que eu consigo localizar para a gente ter turmas de mesma idade sendo educadas juntas, do meu ponto de vista e do ponto de vista daquilo que eu tenho estudado, cai por terra, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho lido, daquilo que eu tenho visto nos documentos que nos orientam, seja o preconceito contra as crianças, seja essa ideia de que as crianças se machucam, de que crianças maiores não terão o que aprender com as crianças menores, né? A ideia de que, e a própria ideia de que a educação, para que serve a educação, né? Não é para disciplinar corpos, mas é para formar pessoas para serem o máximo, gente para brilhar e não para morrer de fome, né? Como diz o Mayakovsky na voz do Caetano Veloso, que a gente conhece mais. Mas então, se a perspectiva, né, do que a gente tem apontado é de promover a interação e as brincadeiras, né, a articulação de grupos multietários é uma das formas como a gente concretiza esse discurso, né? E é uma forma importante, eu diria, para concretizar isso que a gente vem anunciando, né, para estabelecer essa relação que muitos chamam entre teoria e prática, mas que, na verdade, é uma relação entre o discurso que a gente anuncia e as práticas que a gente efetiva, né? Todo o discurso que a gente tem visto contra as formas de antecipação da escolarização esse discurso vai ser balançado pela articulação de turmas multietárias. Porque a gente vai ter que pensar
como é que a gente prepara isso? E eu acho que o movimento que a gente precisa fazer agora é de preparação para esse processo, que eu diria que é um movimento inevitável. Inevitável porque é a forma como a gente avança naquilo que a gente tem se proposto a fazer. Como é que eu vejo esse processo acontecendo nesse momento? Eu acho que é uma preparação da rede como um todo, né? Então, assim, formar os nossos professores para conhecerem as crianças, para observarem de fato as crianças, para promoverem momentos de interação entre as idades. E quando a gente fala de promover movimentos de interação entre as idades, não é ter as turmas se encontrando lá no pátio, ponto. É as turmas se encontrando lá no pátio com o professor presente, com um olhar para como as interações acontecem, como as crianças das diferentes idades interagem, e perceber, como as pesquisas têm mostrado, a solidariedade, o zelo dos maiores em relação aos menores, como os maiores vão servindo de parceiros mais experientes para os pequenos. Eu sempre brinco, né? Quando a gente pensa que os parceiros mais experientes são fundamentais, como é que a gente justifica que as crianças passem o período que elas estão na escola com um único parceiro mais experiente, que é o professor? Quando elas podem ter outros parceiros mais experientes, na experiência de crianças de diferentes idades, né? Então, preparar o professor para essa interação, lá no pátio, observando, percebendo, construindo conhecimento mesmo sobre as interações nas diferentes idades, lá no refeitório, quando as crianças podem, de fato, sentar onde elas quiserem, perto de quem elas quiserem, e não o infantil 1 se sentar com o infantil 1 e o infantil 2 se sentar com o infantil 2. Mas as crianças poderem, de fato, se articular. Estabelecer momentos em que a escola funciona com as portas abertas. Cada professor realizando uma atividade num lugar, não precisa ser bem dentro da sala, pode ser no espaço externo. E as crianças buscarem se agrupar de acordo com o interesse a partir daquilo que o professor está promovendo. Seja contando história, seja fazendo um teatro, seja produzindo uma geringonça, seja fazendo uma brincadeira com água. Promover, a gente começar a pensar nas possibilidades de, lá fora e lá dentro também, a gente começar a organizar os espaços para garantir essa interação, ao mesmo tempo que a gente garante a autonomia das crianças, né? Eu tenho brincado, né? A última coisa que pode acontecer, a última, assim, antes da gente se suicidar pedagogicamente completamente, é nesse processo de criação das turmas multietárias, o professor dividir a lousa. Assim, aqui vamos trabalhar com as crianças de 4 anos, aqui vamos trabalhar com as crianças de 5. É fundamental que nesse momento a gente dê um salto de qualidade na nossa cultura escolar. A gente atualize as nossas práticas de acordo com os discursos que a gente tem defendido nos documentos que nos orientam. E que atualizam, né, que modernizam a educação infantil, né, que modernizam a escola. Essa era uma fala que o Freinet fazia já nos anos 50 ou 40, né? Modernizar a escola. E modernizar a escola com a participação intensa das crianças. Modernizar a escola com o olhar atento, presente, atuante do professor, que não é aquele que controla, não é aquele que dirige, não é aquele que pensa sozinho, mas é aquele que pensa no grupo, que pensa com as crianças, que resolve problemas com as crianças, que busca a participação intensa das crianças o tempo todo, porque é só assim, a gente sabe hoje, que as pessoas aprendem. E é muito triste descobrir isso hoje, porque a gente passou a nossa experiência inteira na escola
aproveitando muito pouco daquilo que a gente poderia ter aproveitado. Se a nossa escola pudesse ter sido essa escola ativa, essa escola do pertencimento, essa escola da participação, a gente teria, de fato, se apropriado de todo o conhecimento que nos foi apresentado e muito mais, porque a gente teria evoluído daí, né? Então, eu diria que é um momento também de preparação dos gestores. O gestor também se preparar para pensar como é que ele contribui pedagogicamente, como é que o seu papel pedagógico, porque é importante lembrar, né, gente, a gente sai da ditadura no papel de pequenos ditadores. Nós, gestores, donos da escola. E aí, donos, controladores, dirigentes, tem ainda lugar, né, na estrutura da educação que o diretor de escola chama dirigente. Né? Então, assim, nós estamos trocando esse papel para liderança pedagógica. O diretor da escola tem que ser a maior liderança pedagógica da escola, quem oferece apoio, quem oferece suporte, quem atua junto, quem ajuda a resolver problemas juntos, né? Fazendo junto com o professor, buscando as formas que facilitam, favorecem o trabalho dele, esse trabalho de formação das crianças para serem o máximo, né? Então, é preciso também que a gente faça um trabalho com os gestores de preparar esse momento, né? Preparar esse momento que em algum momento do futuro vai acontecer, né? Então, esse é um elemento que eu diria também fundamental para a gente ir se preparando em todas as unidades, não apenas naquelas que possam, nesse momento, aderir mas também ao projeto, mas no conjunto da rede, como é que a gente começa a pensar com essa perspectiva. Porque isso vai envolver mudança de espaço, na organização do espaço, isso vai envolver ampliação das materialidades presentes na sala, que já estamos atrasados nisso, né, gente? Há quanto tempo a gente sabe disso já, né? Que quanto mais materiais as crianças tiverem, mais elas vão solucionar uma coisa que é um problema na rede, que é o número de crianças por turma. Eu sempre digo assim, por que esse é uma contingência do nosso trabalho? Porque o Brasil, por todas as críticas que a gente possa fazer, baixo investimento na educação, devia ter muito mais investimento, apesar de ser grande, né? Mas o Brasil fez uma opção por receber as crianças a partir do nascimento, não universalizamos isso ainda, mas esse é um compromisso que a gente vê crescente quando a gente compara com a América Latina, quando a gente compara com a América inteira, quando a gente compara com a Europa, nós vamos vendo que nós fizemos uma opção por receber as crianças na escola gratuitamente. É por isso que a rede de São Paulo é a maior rede de educação infantil do mundo, porque tem essa característica de receber as crianças gratuitamente e acolhendo o máximo. A gente, claro, ninguém quer ter 35 crianças por turma, mas o espaço organizado com materialidades disponíveis é um elemento que trabalha junto com o professor. Por isso, os italianos falam que o espaço é o segundo educador da turma. E isso nós precisamos nos convencer, né? E isso é muito fácil de fazer com materiais diversificados, que hoje a gente sabe não é mais um material que a gente compra, é um material que a gente vai encontrando, não é um material, pode ser um material que a gente compra, sim, né? Mas são as peças de tecido, não são os brinquedinhos prontos, que tem bula para trabalhar, mas são as materialidades diversas, né? Que muitas delas a gente junta em casa, com as famílias, com as indústrias locais, enfim, é um outro olhar para as materialidades. É um outro olhar para a organização do tempo das crianças. Mais tempo livre na escola, para garantir interações e brincadeiras, que são os eixos fundamentais desse desenvolvimento, né? Mais relações horizontais. O professor que sai do lugar
daquele que controla, dirige, decide, avalia e pensa sozinho, para ser aquele intelectual que acompanha, né? Que dá suporte para quem precisa e que abre espaço para crescer para quem já está indo, né? Então, nós vamos ter nas nossas salas múltiplos grupos, né? Porque as crianças vão se aglutinar de determinados momentos em pequenos grupos, em outros momentos em grupos maiores, enfim. Nós vamos ter, eu entendo que nós vamos ter aí a condição da gente ir transformando essa cultura escolar que já é urgente e absolutamente necessária, né? É a condição para o desenvolvimento das crianças. Só lembrando que a gente tem umas experiências interessantes da rede que a gente precisa conhecer. Eu acho que a gente precisa fazer essa aproximação com a rede de Campinas. Então, já não seremos os primeiros, também não precisamos ser os últimos, né? Então, acho que conhecer essa experiência, algumas outras experiências pelo Brasil, e eu acho que descobrir o que mais anda acontecendo por aí, porque, assim, a educação no campo, certamente, ela é multisseriada, né? Nos pequenos núcleos, né? Tem um vídeo maravilhoso que se chama Ser e Ter, que é uma experiência de um professor num pueblito francês, com as condições outras que tem lá, um número menor de criança, né, tudo isso que a Europa já aprendeu e que nós estamos aprendendo agora, que é pelas próprias condições econômicas ter cada vez um número mais reduzido de filhos, né? Mas, enfim, é uma experiência que, se a gente for olhar, não se a gente ficar olhando assim, nossa, tem uma máquina de xerox, porque uma hora dessas eu mostrei para um grupo, e aí as meninas ficavam assim, mas eles têm uma máquina de xerox na sala. Mas eles têm uma biblioteca ali do lado. Não é olhando as condições, mas é olhando as relações. Eu acho que é uma experiência muito legal da gente ver. Como é que, de fato, as crianças interagem entre elas. Então, nós temos muitas experiências de referência que nós precisamos buscar. Só para comentar com vocês, lembrei agora, eu conheci na Rússia uma experiência uma escola pública que o Estado tinha concedido para uma pesquisadora, por sinal a neta do Vygotsky, que faleceu há pouco tempo atrás, mas ela e um grupo de pesquisadores da Universidade de Moscou mantinham algumas escolas, e uma delas a gente conheceu. As crianças ficavam 6 horas por dia na escola. Eram crianças de 2 a 12 anos. 2 dessas horas, as crianças conviviam juntas, as de 2 a 12 anos, né? E, no fundo, nessa ideia vygotskiana de que o desenvolvimento ele se dá pelas mediações, pelas interações, e que os parceiros mais experientes são fundamentais para o desenvolvimento dos menos experientes e, ao mesmo tempo, os menos experientes, os menores, são fundamentais para criar essa formação da personalidade dos maiores. Solidariedade, oferecer ajuda, a empatia, o pegar na mão, o zelar, né? Enfim, essa criação desse sentido de comunidade que cria em todo mundo. Então, só para lembrar que a gente tem muitas fontes de informação que a gente precisa, aos poucos, ir trazendo para conhecer, para também fortalecer as nossas ações, né, nas escolas. Uma questão importante aí que a gente estuda, inclusive, teoricamente, né? Quer dizer, quando é que você aprende, de fato? Isso daí o Paulo Freire já falava, e depois dele é a tônica da discussão. A educação é um processo dialógico, ela não é um processo de ouvir, ele é um processo de se apropriar, como aquela bolinha do I Ching, que tem dois elementos, né, que se articulam. Ele é um processo de se apropriar e de se objetivar, de aprender e de expressar, né? Por isso, o Paulo Freire, já na década de 60, falava que a educação não era bancária, né? E quando ele falava de ser bancário, não era de sentar no banco, né? De ser um banco mesmo, onde a gente abre a tampinha da cabeça das crianças, coloca, deposita, um dia abre e manda sair, né? Então, ele dizia, a educação não é isso.
é preciso a comunicação, a fala. Então, quando os mais velhos apresentam para as crianças, ajudam as crianças, tem um movimento importante que é mais fácil para a criança pedir ajuda para o outro, para um par, do que pedir ajuda para o adulto, que está lá no alto, que fala mais alto, que às vezes fala de um jeito que assusta a criança. Então, assim, aprender a pedir ajuda é fundamental, e ajudar o outro é fundamental, não apenas do ponto de vista emocional, social, mas do ponto de vista cognitivo também. Porque, na verdade, toda vez que a criança que sabe fala sobre aquilo que ela sabe para o outro, ela fortalece aquilo que ela sabe, e ela sempre, como a gente vive essa experiência, né? Quando você toma um assunto que você conhece, você começa a falar para o outro, você tem novas ideias, você percebe de forma mais profunda aquilo que você estava compreendendo. Então, é um processo assim, não tem nada que desabone do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo essa convivência, né? Ela é importante para todo mundo, né? E ela é importante para o professor também, né? Que vai estabelecendo outros parceiros, né? Aí ele pode observar, ele pode enriquecer a experiência de todos, né? Ele pode ampliar essa inserção das crianças nesse mundo dessa cultura mais elaborada, né? Aí ele vira o parceiro mais experiente dos mais experientes também, né? Então, essa é uma questão importante, um ponto muito importante que você traz, né? Do ponto de vista teórico, né, dos estudos mais duros, né? Essa questão ela é fundamental, essa questão também é validada, né? Porque, na verdade, o que nós precisamos fazer na escola, né, gente, é atualizar a escola a partir do que a ciência tem nos ensinado, né? Não é a gente abandonar os achômetros de uma vez por todas, né? Porque esse senso comum que tem dirigido o nosso trabalho na escola, ele só serve para que as coisas continuem como elas estão, né? Ou seja, hoje a gente sabe disso, né? Elas só servem para acumular riqueza para 1% da população. Para 99% da população, esse modelo não serve. Então, esse modelo de escola não serve, esse modelo de nada serve. De relações, de achômetros, né? Então, a gente precisa modernizar também aquilo que a gente pensa, abrindo a nossa cabeça e o nosso coração para conhecer, né? Para conhecer lendo, para conhecer trocando, para conhecer observando as nossas crianças, né? O projeto é importante, ele é uma grande oportunidade para a gente revolucionar essa cultura escolar que a gente tem tão arraigada na escola, né? De pensar a nossa escola de uma forma mais livre, mais participativa, mais feliz, né? Mas que seja bom para todo mundo, né? Então, assim, eu estou entendendo que tem sempre um descompasso entre o pedagógico e as outras instâncias, né? Eu tenho aprendido, convivendo nessas assessorias que tenho feito, tem uma série de coisas que fogem à governabilidade do grupo que a gente está assessorando, né? Então, eu acho que eu estou com a impressão que é isso que tem acontecido, né? É uma ideia boa, né? Que de repente é atravessada pela urgência, enfim, eu entendo que o papel da secretaria é definir as políticas, mas a forma como ele vai ser implementado, eu acho que é fundamental, e a forma como isso vai sendo administrado vai ser importante, né? Para a garantia desses benefícios para todo mundo mesmo. É isso, bom trabalho, boas discussões, e contem comigo naquilo que eu puder ajudar.